Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai realmente começar com o assunto novo e na quarta-feira eu comento mais um pouquinho sobre a prova de vocês. Mas sim, pelo menos o que eu li eu fiquei feliz, tá? Espero que a maioria aí tenha tirado 9. Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje, gente? Então olha só, se você perceber, a gente está tentando, né? Pelo menos a gente tenta ser o mais didático possível. Então, desde a primeira aula, nós estamos fazendo uma introdução, principalmente aos espaços RN. Por isso é que eu coloquei a Planolândia na prova de vocês, que ela dá uma boa ideia do que são esses espaços R1, R2, R3, R4 e assim por diante. A gente está dando mais ênfase no R3, que seria, digamos, a novidade aqui para vocês, coisas novas ainda que vocês não viram no ensino médio. Tá bom? Então, no R3, especificamente, o que você já sabe fazer? Ou o que você já entendeu do R3? Você já sabe o que é o R3 geometricamente. Então, por exemplo, para você desenhar o R3, você precisa de três eixos que são perpendiculares entre si. Então, isso aqui já não é novidade para vocês. No R3, você já sabe marcar pontos. Então, se eu te der uma coordenada lá, sei lá, 2, 3, 1, você sabe colocar isso lá no R3. Então, aqui no R3 você sabe marcar pontos. Pode ser um ponto aqui, pode ser outro ponto bem aqui. Enfim, no R3 você sabe marcar pontos. Aqui eu posso chamar de ponto P. Aqui eu posso chamar de ponto Q. Isso você já sabe fazer. Você treinou muito isso na semana passada. Outra coisa que nós já vimos pro R3 seria algumas superfícies. Na aula passada, por exemplo, você aprendeu a mexer com algumas superfícies, por exemplo, um cilindro. Você sabe também, aqui não vai dar espaço, mas você também sabe mexer com a esfera. Você sabe mexer com um plano. Enfim, tudo isso daqui você já entende. Posso até pedir para você, olha, faça o gráfico para mim de uma equação. X igual a 1, Y igual a 2. Ah, você já sabe que é um plano. Faça o gráfico da equação x² mais y² mais z² igual a 4. Você já sabe, isso é a esfera de centro na origem e raio 2. Então, gente, hoje, o que nós vamos fazer? A gente vai dar um passo a mais, principalmente questões geométricas. Então, a gente vai estudar a partir de hoje um novo elemento que vai se encaixar perfeitamente para a gente no cálculo 2. Hoje nós vamos falar sobre vetores. Claro que vocês, pelo menos a maioria, já ouviu falar de vetores no ensino médio, principalmente em vetores no R2. Mas claro que em cálculo 2, a gente vai dar uma ênfase maior para o R3. Muita coisa que eu vou fazer aqui é para o R2, mas claro que a gente quer avançar também para o R3. Então hoje nós vamos falar sobre vetores. É claro que já tem que fazer aqui algumas observações com vocês. A primeira observação é que para o pessoal que já fez ou está fazendo álgebra linear, talvez esse conceito de vetor seja um conceito muito mais abrangente, né? Para vocês aí da álgebra linear, vetor é simplesmente um elemento de um espaço vetorial. Só que assim, o espaço vetorial pode ser muita coisa, né? Não precisa ser o R2 ou o R3. O espaço vetorial pode ser o espaço das funções contínuas. Pode ser o espaço dos vetores no R4, o espaço das matrizes 2x2. Então, se você está vendo álgebra linear, eu sei que o conceito de vetor para você é um conceito mais abrangente e até mais interessante. Porque você aprende álgebra linear que tem alguns espaços cuja dimensão é infinita. É isso mesmo. A gente não vai ver isso aqui, infelizmente, né? Quem dera pudesse falar com você sobre espaços de dimensão infinita. Aqui não. Aqui os espaços eles têm dimensão finita. O R2 tem dimensão 2, o R3 tem dimensão 3 e assim por diante. Tá? Enfim, mas aqui em cálculo 2, o seu cérebro, quando lê a palavra vetor, só vai ser um tipo de vetor específico, que é aquilo que você já vê no ensino médio. Então, o vetor para a gente seria uma classe de um segmento de reta orientado. Só isso. Tá? Então, quando nós estamos falando de vetores aqui em cálculo 2, eu quero que vocês lembrem simplesmente de um segmento de reta orientado. Não é só isso, tá? Mas a gente vai começar por aqui.
O que é um segmento de reta orientado? Bom, vamos por partes. O que é um segmento de reta? Segmento de reta é quando você tem uma reta, mas assim, ela não é infinita em termos de extensão. Por exemplo, se você tem dois pontos, um ponto A e um ponto B, vou colocar aqui o ponto A e o ponto B, e você tem uma reta unindo o ponto A até o ponto B, então você pode afirmar que isso é um segmento de reta. Se a sua reta fosse infinita, ou seja, se ela não parasse, aqui ó, se ela não parasse, se ela fosse embora, tanto para cá quanto para cá, quando você tem uma reta assim infinita, a gente chama só de reta, tá? Só de reta. Quando ela só é infinita para um lado, você chama de uma semi-reta. E agora, quando ela é finita, ela tem um ponto inicial e ela tem um ponto final, você chama de segmento de reta. Até aqui tudo bem, né? Não tem nada de complicação. Então, nós vamos ver aqui o que é um segmento de reta orientado. Então, você pega um segmento de reta e você dá uma orientação para ele. O que é uma orientação? É você definir onde é o ponto inicial e onde é o ponto final. Então, nesse caso, você tem duas possibilidades. Ou o ponto A é o ponto inicial e o B é o final, ou vice-versa. Aí você quer representar isso de alguma forma, sem precisar escrever. Para não escrever assim, A é o ponto inicial, B é o ponto final. Não, eu não quero escrever assim, quero representar. Como é que eu faço isso? Se você quiser representar que o A é o ponto inicial e B é o ponto final, você só faz assim, ó. Você faz uma seta, como se essa seta estivesse apontando, ó, de A para B. Então, agora nós acabamos de dar uma orientação para o nosso segmento de reta. Então, eu vou chamar esse segmento de reta orientado de segmento AB. Aí eu vou colocar a setinha aqui para representar que isso daqui é um segmento de reta orientado. E a orientação vai de A para B. Até aqui tudo bem? Tudo certinho? Tá fácil? Tá fácil, né? Olha, um outro conceito que a gente vai usar também aqui ao longo de cálculo 2, é todo segmento de reta, ele está apoiado em uma reta. Reta é esse pontilhado que eu coloquei assim, ou seja, se isso aqui não fosse um segmento de reta, fosse uma reta completa, tá aqui, ó, seria uma reta assim. Essa reta eu vou chamar de reta suporte. Então, todo segmento de reta tem a sua reta suporte, é onde ele está apoiado. É como se tivesse uma reta aqui infinita e o segmento apoiado em cima dela. Tá? Então, esse tracejado aqui representa para a gente a nossa reta suporte. Só que ainda não é o momento dela. Só estou comentando aqui. Para a gente, por enquanto, o principal é lidar com isso daqui. Todo segmento de reta orientada, ele tem três elementos, três características que vão fazer com que você diga que isso aqui é um segmento de reta orientado. Quais são as características? Bom, todo segmento de reta, ele vai ter uma direção, isso aqui é importante. O que é direção? Direção é basicamente a inclinação dele. Ou melhor, é saber em qual reta suporte ele está apoiado. Então, por exemplo, se esse segmento de reta estivesse totalmente na horizontal, você poderia dizer que a direção dele é a direção horizontal. Se ele estivesse totalmente em pé, você poderia falar que a direção dele é vertical. Agora, quando ele está inclinado, você pode dizer, a direção dele é 30 graus, exemplo, com eixo X. Isso é uma forma de você dizer. Então, se eu te perguntar qual é a direção do segmento de reta, basicamente, o que eu quero saber de você é a inclinação que ele faz. Ou seja, eu quero que você me diga mais ou menos como é que ele está apoiado, em qual reta suporte. É isso. Além da direção, todo segmento de reta orientado vai ter um sentido. Sentido, como eu falei, é justamente essa orientação aqui. É saber quem é o ponto inicial e quem é o ponto final. Então, nesse caso aqui, qual é o sentido dele? O sentido é de A para B. E é isso. Por último, e isso aqui é um dos mais importantes para a gente, o terceiro elemento de um segmento de reta orientado é o que nós vamos chamar de norma. Norma. Em outros livros, você vai encontrar o nome módulo também.
mas aqui a gente vai usar o termo norma. O que é norma de um segmento de reta orientado? É simplesmente o tamanho dele. É isso. Então, vou até colocar assim, ó. Norma, o que é norma? É o tamanho, ou seja, quanto ele mede. Então, nesse caso aqui, digamos que eu te pergunte, qual é a norma desse segmento de reta orientado? Aí você pode, sei lá, pegar uma régua, medir do ponto A ao ponto B, aí você vai ver que, sei lá, deu 5 centímetros, 10 centímetros. Então a norma dele é 10 centímetros. Tá? Então, quando a gente vai falando de norma, está falando simplesmente do tamanho do segmento de reta orientado. Agora que você sabe esses 3 elementos, eu posso começar a falar para vocês do que é uma definição de equipolência. O que é um vetor equipolente ao outro. Mas primeiro, vamos lá. Vamos ver se vocês concordam comigo aqui. Vocês estão vendo aqui esse vetor, né? É o vetor não, né? Segmento de reta orientado. Então, vocês estão vendo esse segmento de reta orientado aqui. É o segmento de reta AB. Eu posso, se eu quiser, desenhar um outro segmento de reta, sei lá, aqui embaixo. Vou desenhar. Desenhar de verde aqui. Então, por exemplo, posso desenhar aqui, ó. Vou marcar um outro ponto aqui. Como eu já usei a letra A e a letra B, eu vou colocar o ponto C. Então, esse aqui é meu ponto C. Agora, eu vou marcar um outro ponto, que eu vou chamar de D. Vou marcar mais ou menos por aqui. Tá? Então, aqui eu marquei o ponto C e aqui eu marquei o ponto D. E agora eu vou fazer uma reta, ligando esses 2 pontos. Então, vai ser uma reta mais ou menos assim, e eu vou orientar. Então, vai ser de C até o D. Então, tenho isso daqui. Bom, nesse caso aqui, gente, isso daqui é um outro segmento de reta orientado. Sim ou não? É o mesmo? Não é o mesmo. Porque aqui, ó, esse segmento de reta orientado, ele começa no ponto A e ele termina no ponto B. Esse outro aqui, ele já começa no ponto C e termina no ponto D. Então, assim, a priori, eles são diferentes, porque eles começam e terminam em pontos diferentes. É como se a localização deles fosse diferente. Tudo bem, mas esses 2 segmentos de reta orientado, eles têm algumas características em comum. Quais são essas características? Vocês saberiam me dizer? Assim, só no olhômetro mesmo, né? Claro que vocês não vão poder chegar perto aqui e medir tudo, mas só no olhômetro. Vocês saberiam me dizer qual seria a semelhança, por exemplo, entre esse segmento aqui e esse aqui de baixo? Muito bem. Então, alguns já me falaram, professor, a direção e o sentido é a mesma para os 2. Bom, por que isso, gente? Porque, na verdade, a inclinação desse é a mesma inclinação desse. Então, eu posso afirmar que eles têm a mesma direção. Se eles têm a mesma direção, é importante eu perguntar se eles também têm o mesmo sentido. Que nesse caso aqui eu poderia dizer, o sentido é ou de baixo para cima ou de cima para baixo. E os 2 têm o sentido de baixo para cima. Então, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eles têm mais alguma coisa em comum? O que vocês acham? Muito bem. Claro que isso aqui é só um olhômetro, mas assim, você pode falar assim, professor, no chute, eu acho que eles também têm a mesma norma. Ou seja, o mesmo tamanho. Claro que para a gente confirmar isso daí, eu vou precisar medir aqui, ó. Medir aqui e medir aqui. Só que eu posso garantir para vocês, sim, esse caso aqui, eles têm a mesma norma. Então, eles têm o mesmo tamanho. Tá? Nesse caso, então, eu posso afirmar que esse segmento de reta orientado é equipolente a esse. Então, note, eu vou evitar usar o termo igual, porque assim, igual, assim, em termos geométricos, é muito forte, parece que é exatamente a mesma coisa, até o ponto inicial e o ponto final, mas aqui eu vou usar o termo equipolente. Então, toda vez que eu falar que 2 segmentos de reta orientados são equipolentes, o que eu quero dizer é que eles vão ter a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Apesar de que não necessariamente eles vão ter o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Mas assim, eles vão ser totalmente parecidos, só que localizados em regiões diferentes. Tá? Então, aqui, ó. Esse aqui seria o segmento de reta CD. E eu estou afirmando, nesse caso aí, que o meu AB é equipolente, vou usar essa simbologia aqui, ao segmento de reta CD.
Então, até aqui, não tem muita novidade. Primeiro, nós definimos o que é um segmento de reta orientado. Está aqui um segmento de reta orientado. Nós falamos das 3 características dele. Ele tem a direção, o sentido e a norma, que é o tamanho. E eu acabei de falar para vocês o que são segmentos equipolentes entre si, que são nada mais, nada menos do que segmentos que têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Só isso. Agora, olha só, vou te perguntar o seguinte. Olha para cá agora. Digamos que eu tenho aqui esse vetor. Vetor não, segmento de reta orientado. Eu estou no segmento de reta orientado. Então, bora falar que esse vetor aqui é o AB. Então, está aqui, segmento de reta orientado. Daqui a pouco eu vou poder falar vetor à vontade, mas por enquanto eu estou falando de segmento de reta orientado. Então, digamos que eu tenho esse segmento aqui. Se eu pedisse para vocês, se eu chamasse um aluno aqui, chamasse o aluno tal, aí eu pedisse, olha, desenha para mim um segmento equipolente a esse. Ele poderia desenhar à vontade, né? Ele poderia fazer isso daqui, por exemplo? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque esse daqui não tem o mesmo tamanho desse. Não, então, olha, eu só quero que ele seja equipolente. Ele poderia fazer isso daqui, por exemplo. Ele poderia fazer isso daqui? Não, porque apesar de ter o mesmo tamanho desse, a mesma direção desse, mas eles não têm o mesmo sentido. Então, ainda não é equipolente. Então, para o aluno vir aqui e realmente desenhar um vetor equipolente, ele poderia fazer esse daqui. Então, esse daqui seria um vetor. Estou falando vetor de novo. Não vejo a hora de dizer logo para vocês o que é um vetor, mas está aqui. Está aqui o segmento de reta orientado que ele desenhou aqui, CD. Aí eu poderia chamar um outro aluno e perguntar, olha, só existe esse segmento equipolente a esse daqui? O aluno ia dizer não. Vai falar, então, por favor, desenhe para mim um outro segmento equipolente. O aluno, tá bom. Já vim aqui, sei lá, marcar aqui 2 pontos e fazer esse novo segmento. Como eu já chamei de A, B, C e D, aí vai chamar aqui de E e F. Está aqui. Outro segmento de reta equipolente a esse, que também é equipolente a esse. Enfim, equipolentes entre si. Aí tá, gente, eu não preciso ficar aqui o dia inteiro nisso, né? Claro que você já entendeu que qualquer aluno que viesse aqui ia conseguir desenhar um outro segmento de reta que também fosse equipolente a esse. Então, eu pergunto para vocês, quantos segmentos de reta orientados equipolentes existe dado um segmento? Quantos existem? Infinitos. Infinitos. Né? Porque cada vez que você desenhar um outro segmento de reta com a mesma direção, sentido e tamanho, vai ser equipolente a esse. Então, gente, a partir de agora, eu vou definir com vocês o que é um vetor. Então, quando eu falar de vetor, eu estou falando de todas essas possibilidades de equipolência. Então, por exemplo, se eu disser, ao invés de eu falar segmento de reta orientado, eu vou falar assim, eu vou chamar isso aqui de vetor U. Tá? Agora, quando eu falar de vetor, vou falar de uma única letrinha só, não vou falar de A, B. Porque agora não tem uma exigência mais do ponto inicial e do ponto final. Então, eu vou chamar de vetor U. Agora que eu disse que isso aqui é um vetor U, tanto faz a localização onde você vai posicioná-lo. Desde que, quando você for trocar a localização dele, a posição, você mantenha a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Então, quando nós falarmos aqui de vetor, eu não estou restringindo a uma única posição, a uma única localização. Não. Então, se eu disser, olha, isso aqui é um vetor, isso aqui eu vou chamar de vetor U a partir de agora. Então, agora você pode posicionar o vetor onde você quiser. Então, aqui ainda é o vetor U. Por que ainda é o vetor U? Porque eu mantive a mesma direção, mesmo sentido, mesma norma. Esse daqui também é o vetor U. Por quê? Porque eu mantive a mesma direção, sentido e norma. Aqui também é o vetor U. E eu poderia desenhar o vetor U aqui, à vontade. Então, quando eu falar de vetor, eu estou falando dessa classe todinha aqui de possibilidades. E aí você pode posicionar onde você quiser. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Então, pronto. Então, agora você já sabe, finalmente, o que é um vetor. Pelo menos para a gente aqui. Pronto. Agora que a gente já sabe o que é um vetor, e você já sabe que é essa classe aqui todinha, né, de vetor,
é importante falar para vocês como é que a gente vai representar vetores, porque até então, para eu te dar um vetor, eu preciso fazer o quê? Eu preciso desenhar. Olha isso daqui. Mas eu não quero fazer isso sempre. Então, eu quero trazer para a gente aqui uma forma de eu representar um vetor que não seja necessariamente uma forma geométrica. Pode ser simplesmente eu te dar uns números e isso já representar um vetor para a gente. Será que isso é possível? Sim. E para isso nós vamos usar justamente o R2 e o R3. Então, olha só. Digamos que eu queira localizar um vetor no R2. Então, digamos que nós estamos aqui, ó, no R2. Então, eu estou aqui. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Bom, agora que eu estou no R2, cada ponto que eu marcar no R2, ele vai ter coordenadas, duas coordenadas, uma em X e uma em Y. Então, por exemplo, se eu marcar aqui, sei lá, o ponto, marcar bem aqui o ponto A. Esse ponto A aqui ele vai ter coordenadas. Bora dizer que em X a coordenada 1 e em Y também a coordenada 1. Ele vai ter um ponto. Vou marcar agora um outro aqui. Bora colocar o outro... Bem aqui, eu vou colocar. Ponto B. Esse ponto B também vai ter coordenadas. Vamos dizer que a coordenada dele aqui, ó, é 4 em X e é 2 em Y. Então, se eu tenho dois pontos, eu posso, então, desenhar um segmento de reto orientado e, a partir de trabalhar com vetor, ao invés de só com aquele segmento em si. Então, ó, eu vou unir os dois pontos. Vou unir aqui de A até B. E isso daqui eu vou chamar de vetor U. Tá? Isso daqui eu vou chamar de vetor U. Como é agora que eu vou representar o meu vetor U? Pelo menos nessa posição que eu coloquei ele aqui, ó. Então, eu estou dizendo para vocês que esse vetor U, ele está saindo do ponto A e terminando no ponto B. Claro que isso aqui é só um representante dele, porque eu poderia, como eu falei, vetor você pode posicionar onde você quiser. Mas para esse representante aqui do vetor, ele está saindo do ponto A e terminando no ponto B. Agora, como é que eu escrevo isso? Ao invés de desenhar, como é que eu faria? Bom, nesse caso, eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu vetor U, especificamente nesse caso aqui, ele é o segmento de reto orientado a B. Nesse caso, é o segmento de reto orientado a B. E o que me diz o segmento de reto orientado a B? Que ele está começando no ponto A e terminando no ponto B. Então, eu posso representar ele assim, ó, como sendo a coordenada de B menos a coordenada de A. E é desse jeito aqui, muitas vezes, que a gente vai representar um vetor, por meio de coordenadas, mas vai melhorar, não é só isso aqui não. Então, o meu vetor U, do jeito que eu posicionei ele aqui, ele é o segmento de reto orientado a B. Então, nesse caso, o ponto final dele é o B e o ponto inicial é o A. E eu vou pegar, então, a coordenada de B e vou subtrair da coordenada de A. Quem é a coordenada de B? É a coordenada 4 e 2. Eu vou escrever isso aqui, ó. Então, vai ficar. Quem é o ponto B? É a coordenada 4 e 2. E eu vou subtrair da coordenada A, que nesse caso aqui é a coordenada 1 e 1. Isso aqui faz sentido para a gente? Essa subtração aqui? Faz, né? Que nós vimos na semana passada. Como é que você subtrai aqui, ó, elementos do R2? Basta você subtrair em cada coordenada. Então, isso aqui não é difícil para a gente. Então, aqui, ó, o meu vetor U, ele vai ser 4 menos 1. Vou escrever aqui, ó, 4 menos 1. E aqui ele vai ser 2 menos 1. 2 menos 1. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 3 em X, 1 em Y. Tá? Então, esse meu vetor U, eu posso representar ele assim, ou seja, eu posso representar ele assim, como essa subtração, mas eu também posso representar ele como uma única coordenada, que é a coordenada 3 e 1.
Agora, olha só, o que eu posso fazer também. Vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó? U é igual a 3, 1, que foi o que deu essa subtração aqui, menos 0, 0. Vai dar no mesmo? Sim ou não? Vai, né? Se eu pegar ó, esse valor que deu aqui, subtrair com 0, 0, ainda vai dar esse valor aqui. Se eu disser que esse ponto aqui é o ponto P, e se eu chamar esse ponto aqui de ponto O, então eu posso formar um novo segmento de reto orientado, onde o ponto inicial é o ponto O e o ponto final é o ponto P, né? Já que eu pego ó, ponto final menos ponto inicial. Então, esse vetor U, se eu fosse posicionar ele saindo da origem, ele ia terminar no ponto 3, 1. Tá? Então, ó, se eu fosse representar ele saindo da origem, eu vou marcar aqui o ponto 3, 1. Aqui é o 3. Então, seria esse ponto aqui, esse aqui seria o ponto P. A origem é o meu ponto O. Então, se eu unir esses dois pontos, esse novo segmento de reto orientado, ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Então, isso daqui ainda é o meu vetor U. Tudo bem, gente? Claro que eu poderia pegar esse vetor aqui, U, e ao invés de posicionar aqui saindo da origem, eu poderia colocar ele para cá, se eu quisesse. Ou poderia colocar ele para cá, se eu quisesse. Mas, ó, essas outras possibilidades, eu sempre ia precisar descobrir quem é esse ponto inicial e quem é esse ponto final. Quem é esse ponto inicial e quem é esse ponto final. No caso, se eu tenho um vetor que ele sai da origem, eu não preciso escrever a coordenada da origem. Porque a coordenada da origem vai ser sempre, ó, 0, 0. Então, toda vez que eu representar um vetor como saindo da origem, vocês concordam comigo que eu só vou precisar de uma coordenada? Porque o ponto inicial já vai ser a origem, que é o ponto 0, 0, ou 0, 0, 0, se eu estiver na R3. Então, eu posso agora escrever vetores usando simplesmente uma única só coordenada. Então, por exemplo, eu poderia escrever para vocês assim, ó, desenhem para mim o vetor V, sendo que o vetor V é a coordenada, não sei, vou jogar aqui, só para diferenciar, vou colocar 4 e 2. Pronto. Aí eu pedi a você, olha, desenha para mim esse vetor aqui, vetor 4, 2. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor só me deu um ponto. Né? Para eu desenhar um vetor, eu preciso de 2 pontos, o ponto inicial e o ponto final. Bom, tudo bem, mas se eu só te dei um ponto do vetor, subentende-se o quê? Que esse daqui é o ponto final. E quem é o ponto inicial? É a origem. Tá? Então, toda vez que eu te der, eu disser assim, olha, isso aqui é um vetor, eu te der uma único par ordenado, se eu te der só isso aqui, ó, só como se fosse um ponto, então subentende-se que esse ponto aqui é o ponto final e o ponto inicial é a origem. Então, toda vez que eu vou representar um vetor agora, o nosso representante mor, nosso representante principal, vai ser o vetor que sai da origem, o segmento saindo da origem. Tá bom? Até para não ter que ficar escrevendo 2 pontos aqui. Então, como é que você desenharia para mim esse vetor? Você colocaria aqui o R2, você marcaria 4 em X, vamos dizer que o 4 está bem aqui. Você marcaria 2 em Y, vamos dizer que o 2 está bem aqui. Aí você faria aqui a projeção. Você encontraria este ponto aqui, que é o ponto 4, 2, só que isso aqui é um vetor, isso aqui não é um ponto. Né? Se isso aqui fosse um ponto, acabava aqui todo o desenho. Mas isso aqui é um vetor, então o que está faltando? Agora, o teu vetor ele sai da origem e chega nesse ponto. Aí agora sim, isso aqui é o vetor V. Isso aqui é importante porque muita gente, no início, quando vai desenhar os vetores, o que muita gente faz? Isso é um erro. Desenha um ponto final, marca o pontinho final, mas depois não faz o vetor. Né? Não é a mesma coisa. Gente, vetor não é a mesma coisa que ponto. Tá? Vetor é vetor, ponto é ponto. Tá? Vetor tem tamanho. Ponto ele é, ali praticamente ele é adimensional. Né? Beleza, mas aí alguém vai me dizer, alguém vai levantar a mão e falar, professor, beleza, entendi, mas tem um problema. Qual é o problema? Se o senhor não escrever nada, você só escrever isso daqui, desenha isso aqui para mim.
Como é que eu vou saber se isso daqui é só um ponto ou se é o vetor? Já que eu estou representando ponto e vetor da mesma forma. Ponto e vetor da mesma forma. Aí aqui tem duas respostas possíveis. A primeira depende do contexto. Então, claro, para não ter nenhum erro de enunciado, eu ia ter que dizer para vocês, olha, desenhe o vetor tal. Ou marque os pontos, o ponto tal. Aí, no contexto, no enunciado, você já veria ali que isso aqui eu estou falando ou de ponto ou de vetor. Isso é uma coisa. Mas, uma segunda solução para esse problema aqui, para não gerar uma questão assim, não gerar duas respostas possíveis, uma outra questão é mudar a notação do vetor. Que a gente vai fazer isso aqui no nosso curso. Apesar de que se você pegar um livro hoje de cálculo, não necessariamente ele vai usar essa notação que eu vou colocar aqui para vocês. Mas assim, para evitar, a gente vai usar. Então, a partir de agora, toda vez que eu vou falar de vetor, eu não vou usar parêntese. Eu vou colocar assim, ó. Tá? Isso aqui se chama colchete angular. Tá? Mas essa notação aqui. Então, se eu escrever isso aqui, já estou falando que isso aqui eu estou falando de um vetor. Ou seja, ele sai da origem e chega no ponto 4, 2. Tudo bem? Podemos combinar assim? Bom, então é isso. Então, olha só. O importante também é que agora que você entendeu como representar um vetor por meio de coordenadas, isso vai servir tanto para o R2 quanto para o R3. Né? Então, por exemplo, no R3, como é que vai funcionar? Bom, digamos que, sei lá, você tem um ponto bem aqui e você tem outro ponto você tem um ponto bem aqui, vou chamar de ponto A, e você tem outro ponto aqui, que é o ponto B, e você quer representar um segmento de reto orientado no R3, o raciocínio é o mesmo. O que é segmento de reto orientado? Ele vai ter um ponto inicial e vai ter um ponto final. Então, nesse caso, se eu definir que o ponto inicial é o A e o ponto final é o B, então eu vou representar ele assim, com essa setinha que a gente está acostumado. Está aqui. E eu vou desenhar no R3 a mesma coisa que eu fazia no R2. Tá? Aí, se eu quisesse também, poderia dizer assim, esse vetor aqui, eu poderia posicionar ele aqui, aqui, ou então eu posso representar no R3 um vetor com uma única coordenada. Posso chamar, sei lá, de vetor U. O meu vetor U é o vetor, sei lá, vou jogar aqui, 2, 1 e 0. Tá? Isso aqui já é outro vetor, não é esse daqui, tá? Isso aqui é outro vetor. Então, se eu pedir para você, olha, desenha para mim o vetor U, é esse vetor aqui. 2, 1 e 0. O que você vai fazer? Você já sabe que esse vetor ele está saindo da origem, que eu só te dei uma coordenada, eu não te dei 2 pontos, te dei só uma. Então, ele está saindo da origem e terminando nesse ponto aqui, 2, 1 e 0. Então, teria que marcar. Que ponto é esse? 2, 1 e 0. Sei lá, bora dizer que o 2 está aqui. Bora dizer que o 1 já está bem aqui. Então, seria esse ponto bem aqui, ó. 2 em x, 1 em y, 0, o z é 0. Então, ele termina aqui mesmo. E quem seria esse vetor? É um vetor que sai da origem e chega nesse ponto aqui. Estou chamando de vetor U. Perceba que esse vetor U, eu posso dizer que ele é o mesmo aqui? Não, porque claramente eles não têm a mesma direção. Tá? Eles não têm a mesma direção. Então, aqui eu poderia chamar de um outro vetor, vetor V. Ou seja, aqui no R3 é a mesma ideia. Você pode desenhar um vetor marcando um ponto inicial e um ponto final, ou você pode representar por meio de uma única coordenada. Mas nesse caso, então, subentende-se que ele está saindo da origem e chegando nesse ponto final aqui que você colocou. Tudo bem? Eu vou mostrar agora no GeoGebra como é que você marca também alguns pontos e marca vetores. Tá? Até para vocês treinarem em casa também, vocês se divertirem na casa de vocês. Que eu sei que vocês fazem isso, né? Toda vez que vocês saem aqui da aula de cálculo 2, você já sai empolgado para, de alguma forma, estudar o que foi aprendido aqui, né? Seja fazendo exercício, seja mexendo no GeoGebra. Então, tá aqui, ó. Vamos aqui para o GeoGebra. E aqui no GeoGebra, eu posso, por exemplo, digamos que você queira um vetor
saindo de um ponto específico, chegando em um ponto específico. Então, sei lá, bora dizer que o ponto é, vou marcar aqui, o ponto é, sei lá, 0 em x, 1 em y, 0 em z. Tá aqui, ó. Ele marcou meu ponto. Ah, esse aqui é o ponto A. Aí, eu quero que o vetor comece no ponto A. Então, já está aqui o ponto A. E eu quero que ele termine no ponto B. Vamos dizer que o ponto B vai ser, não sei, deixa eu ver, 2, 3 e 1. Ou 2, 3, 2. Está aqui. Ó, então, esse aqui é o ponto B. Perceba que para o GeoGebra, eu só joguei 2 pontos no espaço. Só isso. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele me dê um vetor saindo do ponto A e terminando no ponto B. O que você pode fazer? Você pode vir bem aqui. Cadê? Ó? Bem aqui onde tem um segmento, tem uma reta. Ó, e aqui embaixo vai te dar a opção vetor. Então, vou clicar na opção vetor. Vou marcar o meu ponto inicial. Ó, vou marcar aqui em cima do ponto A. E agora eu vou marcar meu ponto final. Eu vou marcar aqui em cima do ponto B. Cliquei. Ó, então agora ele já me deu aqui, ó, o meu vetor. Tá aqui, ó, saindo do ponto A e indo para o ponto B. Aí olha só, perceba que aqui do lado ele já me disse as coordenadas do vetor. As coordenadas são 2, 2, 2. Como é que ele chegou nesse valor 2, 2, 2? Como é que vocês acham que ele chegou nesse valor aí 2, 2, 2? O que foi que ele fez? Ele pegou o ponto B e subtraiu do ponto A. Ó, pode perceber, se você pegar aqui ó, o ponto B, 2, e subtrair do ponto A, 2 menos 0 é 2. 3 menos 1 é 2, 2 menos 0 também é 2. Ah, professor, significa então que se eu quisesse posicionar esse vetor aqui saindo da origem, quem seria o ponto final dele? O ponto 2, 2, 2. Tá? Agora, digamos que você queira assim, não, professor, eu não quero fazer assim. Eu já quero que o GeoGebra ele me dê um vetor, só com uma coordenada, ou seja, saindo da origem. O que eu posso fazer? Você pode colocar esse comando aqui, ó, na entrada. Você pode escrever vetor, abre parêntese. Aí, esse primeiro parêntese é para o comando vetor. Agora, eu vou abrir mais um parêntese aqui dentro. Ó. Aí, esse segundo parêntese é para dizer o ponto final dele. Então, bora dizer que eu quero o ponto 2, 2, 2. Coloque 2, 2, 2. E dou Enter. Está aqui. Então, nesse caso, eu formei um vetor usando só uma coordenada. Mas eu tive que usar o comando aqui, vetor. Aí note que de propósito eu coloquei 2, 2, 2, só para mostrar para vocês ó, que esses vetores aqui ó, eles são paralelos, ou seja, eles têm a mesma direção. Se eles têm a mesma direção, eu posso perguntar se eles têm o mesmo sentido. Nesse caso, sim, eles têm o mesmo sentido. Como eles estão assim numa posição ascendente, né, de baixo para cima, os dois. E, pelo menos visualmente, a gente pode perceber que eles também têm o mesmo tamanho. Então, sim. Esses dois segmentos de reta orientados, eles são equipolentes, então eu estou falando do mesmo vetor, que é o vetor que eu estou chamando aqui de vetor U. Aqui ele deu outra letra, mas a gente sabe que é o mesmo vetor. Então, U é igual a V nesse caso aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Tudo certinho? Estão gostando de vetores? Olha, a gente vai usar muito vetor aqui, viu? Mas muito mesmo, não é brincadeira não. Então, assim, quanto mais vocês gostarem, melhor, né? Então, gente... antes de passar para o slide, eu queria só comentar mais uma coisinha com vocês, falando também de vetores, tá aqui. Ó, depois agora que você já sabe aqui os vetores, paralelos e tudo mais, já sabe mexer no GeoGebra. Bora aqui para o quadro, que eu quero só fazer um comentário importante. Bom, você já sabe que a gente vai representar vetores por coordenadas, e a partir daí você já sabe desenhar um vetor, por exemplo. E se você reparar, você vai me perguntar assim, professor, mas por que eu vou representar um vetor por coordenadas? Né? O que isso vai facilitar a minha vida? Porque até então só está dificultando a minha vida. Mas não, gente. Representar um vetor por coordenadas vai nos ajudar e muito. Uma das primeiras coisas que vai nos ajudar é a calcular o tamanho do vetor. Então, por exemplo, olha só. Digamos que o nosso vetor, deixa eu falar de norma aqui agora, né? O exemplo, digamos que você tem um vetor, que é isso daqui, ó. Estou representando ele assim. Está aqui. Isso aqui é o vetor. Isso aqui você já sabe,
interpretar. Você olha para isso aqui, tá, já sei. Isso aqui, esse vetor U é um vetor que sai da origem e chega no ponto 4, 3. Aí se eu te pedir, olha só, se eu te pedir qual é o tamanho desse vetor, qual é a norma desse vetor, como é que você faria nesse caso? Então vamos lá. Você já sabe que todo vetor, ele sai, quando eu coloco ele assim, em uma única coordenada, então já subentende que ele sai da origem e chega nesse ponto aí. Então, nesse caso, é como se eu tivesse saindo aqui, ó, do ponto 4, 3, ou melhor, termina no ponto 4, 3 e inicia no ponto 0, 0. Então, se eu chamar isso aqui, ó, de ponto P, se eu chamar isso aqui de ponto O, então posso dizer, nesse caso aqui, que um representante dele é o segmento de reto orientado OP. Até aqui tudo bem, né? Tá, mas o que eu pedi para você não foi nada disso aqui. Eu pedi a norma, eu pedi o tamanho. Mas aí você vai concordar comigo que a norma do vetor U, a norma do vetor U, nada mais é do que a distância do ponto O, que é a origem, até o ponto P. Sim ou não? Sim, né? Ó, se você, pessoal, não entendi. Não se preocupe, vamos desenhar para a gente entender melhor isso aqui. Tá aqui, ó. Se eu pegasse e eu pedisse para você, desenhe esse vetor para mim. Isso você já sabe fazer, desenhar o vetor você já sabe. Você vai marcar em X o ponto 4, em Y o ponto 3, aí vai ser um ponto mais ou menos por aqui, e o nosso vetor, então, ele sai da origem e chega nesse ponto. Aí eu chamei a origem aqui de ponto O, e o ponto final aqui chamei de ponto P. Então, ó, se eu conseguisse calcular a distância do ponto O até o ponto P, essa distância aqui coincide justamente com o tamanho do meu vetor. Já que o meu vetor, basicamente o tamanho dele é essa reta que liga o ponto O até o ponto P. Então, se eu descobrir essa distância aqui, eu consigo descobrir a norma do meu vetor. E você já sabe calcular a distância entre dois pontos. Nesse caso aqui seria como? Seria raiz quadrada. Aí, olha só, você tem 4 menos 0 ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado. Que nesse caso aqui, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9 é 25, isso aqui vai dar 5. Ou seja, o tamanho desse vetor aqui é simplesmente 5. Tá? Então é assim que a gente vai fazer. Toda vez que você quiser calcular a norma de um vetor, basta você calcular a distância entre dois pontos. Só que se um dos pontos ele começa na origem, aí fica mais fácil para a gente. Porque se um dos pontos começa na origem, então quando chegar bem aqui nessa fórmula, você vai precisar escrever esse zero aqui? Não, vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ó, que são as coordenadas do vetor. Ou seja, se eu quiser a norma de um vetor, basta eu jogar numa fórmula assim, ó. A norma do meu vetor U vai ser raiz quadrada de 4 menos 0, só que não precisa colocar o zero, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vai ser isso daqui. Agora, gente, assim, eu não vou ficar escrevendo norma de U. Não vou escrever. Vou colocar uma notação mais bonita, né? Uma notação mais elegante. Então, toda vez que a gente for falar de norma, aqui em cálculo 2, eu vou usar, sabe aquele símbolo do módulo, que é 2 barrinhas, uma em cada lado? Pois é, norma vai ser parecido, só que vai ser 2 barrinhas para cada lado, vão ser 4 barrinhas. Tá? Então, norma, a partir de agora, vai ser assim, ó. Norma de U. Então, se eu escrever assim, aí o seu cérebro vai ler. Ah, tá, isso aqui é a norma do vetor U. Tá bom? Agora, em termos gerais, se eu pegar... Vou deixar aqui, deixa eu fazer para cá. Olha só que legal, presta atenção que isso aqui é interessantíssimo para a gente. E vai facilitar em muito a nossa vida, não é pouco não. Ah, pessoal, quer dizer então que se o senhor me der um vetor U aqui, ó, aí as coordenadas dele, sei lá, é x0, y0, tanto faz as coordenadas.
Aí aqui eu já entendo que isso aqui o senhor está me falando que ele sai da origem e chega nesse ponto aqui. Aí se o senhor me perguntar qual é a norma dele, basta fazer isso aqui, ó. Norma do meu vetor U é igual a raiz quadrada. Por que essa raiz quadrada? Porque é a distância de 2 pontos. E aí eu vou colocar aqui x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Lembrando que aqui só vai aparecer esses dois porque o outro ponto é a origem, que é o ponto 0, 0, que você não precisa, então, colocar ela aqui. Então, essa aqui é a fórmula da norma, que você vai decorar? Não, você não precisa decorar, porque isso aqui vem do quê? Da distância entre 2 pontos. Tudo bem, gente? Então, professor, quer dizer, então, que se o senhor me pedir só a norma, eu posso nem desenhar, posso só colocar nessa fórmula aí e vai estar certo. Sim, vai estar certo. Mas isso aqui só vale para o R2? O que vocês acham? Vale para R3, sim ou não? O que vocês acham? Vale, né? Vale para R3. Então, no R3, olha só, se eu te der um vetor aqui, que tem 3 coordenadas, e eu te pedir a norma dele, o que você vai fazer? Você vai jogar aqui, ó, nessa fórmula, só que aqui eu só vou acrescentar o z ao quadrado. Gente, só isso. É só isso. Agora, por favor, olha o que eu vou escrever aqui. Para você não esquecer, coloque no seu caderno aqui, ó. Isso aqui é norma, tá? Norma de um vetor. Aí aqui, ó, isso aqui é importante. Importante, por favor. Você pode esquecer tudo da aula de hoje, mas não esqueça esse pedaço aqui, tá? Pode escrever no seu caderno assim, olha, o professor falou que é importante. Isso aqui eu vou usar na prova. Não só na prova 2, na prova 3, 4, 5, você vai usar muito isso daqui. Então, por favor, não esqueça, tá? É normal que, assim, na prova 2, prova 3, prova 4, assim, na prova 2 pode cair simplesmente assim. Calcule a norma do vetor tal. Aí essa fórmula aí. Aí já na prova 3, eu vou te pedir uma outra coisa. Só que para você chegar nessa outra coisa, tem que calcular a norma. Aí chegou na prova 5... sei lá, são 3 passos. O primeiro é calcular a norma. Tá? Então, por favor, não esqueça isso daqui. Tá? Você vai precisar e muito. Se tem uma pergunta, pode falar. Isso, perfeito. Então, ó, o que ele perguntou? Então, toda vez que tivesse uma anotação aqui, um vetor é igual aqui, 3 coordenadas, seja elas quais forem, né? Esses aqui vão ser números. Então, o que eu estou dizendo? Que esse vetor ele sai da origem e chega nesse ponto aqui. Tá? Então, um exemplo aqui bem básico. Então, se eu tiver esse vetor aqui. O vetor que a gente viu ainda agora, no GeoGebra. O vetor aqui, ó, 2, 2, 2. Aí, se eu te pedisse, olha, calcula o tamanho dele, a norma dele. O que você faria? A norma de U é raiz quadrada, 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Tá? Isso aqui vai dar raiz de 12. Aí, se a gente quiser ajeitar, coloca 4 vezes 3, isso aqui é 2 raiz de 3, mas aqui a gente não precisa, se a gente não quiser. Então, basicamente, esse daqui é a norma daquele vetor que a gente viu lá no GeoGebra. Tudo bem? Se mais uma pergunta, pode falar. Sim. Ela é colchete angular. Se eu não me engano é isso. Posso estar enganado, mas se não me engano é colchete angular. Porque, na verdade, ela tem todo um significado. Porque, assim, na verdade, essa simbologia aqui, na matemática pura, a gente usa mais para falar de produto interno. A gente vai falar de produto interno aqui, mas a gente vai usar uma outra simbologia. Né? Então, normalmente, se você pegar um livro de matemática de geometria, a gente vai usar isso aqui para produto interno. E quando a gente vai falando de vetor, usa a coordenada mesmo, normal, parêntese, normal. Tá? Para não ter nenhuma ambiguidade ali. Tá? Mas é mais colchete angular. Por quê? Porque ela tem todo um significado de ângulo. Porque a gente vai ver ainda, não hoje, ou talvez hoje, depende do tempo, mas pelo menos na quarta-feira, que o produto interno tem tudo a ver com ângulo entre vetores. Tá? Então, por isso que, como esse daqui normalmente é o símbolo do produto interno, que tem a ver com ângulo, então isso aqui a gente chama de colchete angular. Tá bom? Outra pergunta que você tem, né? Perfeito, olha, outra pergunta boa dele. É o Gabriel, né? Seu nome? Tá, outra pergunta boa do Gabriel. Qual é a diferença de eu estar calculando a norma de um vetor e a distância entre 2 pontos? Gabriel, em termos, digamos, de resultado,
o resultado é o mesmo. Porque norma é tamanho, distância é tamanho. Então, no final, você vai estar calculando a mesma coisa. Só que o que muda é toda uma interpretação por trás. Porque, por exemplo, distância entre dois pontos é distância, e sempre distância. Tá? Se você for reparar, porque o próprio nome já diz, distância entre dois pontos, é distância. Agora, a norma de um vetor pode não ser uma distância em si. Como assim? Mas não é? Tudo bem, é. Mas se eu estou pegando um vetor força, por exemplo, a norma vai ser a magnitude da força. Então, vai representar um outro conceito físico. Em termos, digamos, de resultado, é o mesmo resultado. Mas agora, em termos conceituais, por exemplo, a norma, nesse caso, vai representar a magnitude do meu vetor força. Aí você não vai mais ter em metro, vai estar em newtons, por exemplo. Pega o vetor velocidade, calcula a norma dele. Vai te dar como se fosse uma distância, mas aquilo não é uma distância. É como se fosse o módulo da velocidade. Tanto que o resultado vai ser 5 metros por segundo. Tudo bem? Então, tem essa diferença de contexto, tá, de resultado. Por isso, gente, que eu cobro muito de vocês essa questão da interpretação. Não é só saber calcular, me dá uma fórmula que eu calculo e acabou. Não é só isso, né? Você tem que entender o que é isso, o que está te dando de resultado, qual é o contexto por trás. Isso é muito importante. A sua pergunta foi muito importante, foi muito boa mesmo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Tudo certinho? Diga. Perfeito. Aí, nesse caso, excelente pergunta também. A pergunta do professor, mas como é que fica a fórmula da norma se em um ponto que não sai da origem? Né? Aí, nesse caso, por exemplo, assim, se eu tenho, sei lá, o vetor U, ele é representado pelo meu segmento AB, por exemplo. Aí, só para ser mais didático, aí quem é o segmento AB? É B menos A. Aí, bora usar os valores que eu usei aqui no GeoGebra. Só para... O B, se eu não me engano, eu coloquei 2, 3 e 2. Isso que eu coloquei no B. E o A eu coloquei 0, 1 e 0. Tá? Então, nesse caso, eu tenho um vetor U, só que ele sai do ponto A e termina no ponto B. O ponto A é esse ponto aqui, o ponto B é esse ponto aqui. Qual seria a norma dele? Bom, nesse caso específico, a norma de U, ele seria a distância do ponto A até o ponto B. Não é verdade? Só que, como é a distância? Raiz quadrada. Aí, quem é o ponto B? É 0. Quem é o ponto A? Aqui, ou melhor, quem é o ponto B? Aqui, quem é o ponto A? Então, como é que ficaria essa distância? Ficaria 2 menos 0 ao quadrado, mais 3 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 0 ao quadrado. E tira a raiz. Só que no final, quando eu fizer 2 menos 0, 2. 3 menos 1, 2. 2 menos 0, 2. Aí vai dar o mesmo resultado. Tá? Por isso que é importante, gostei da pergunta, não só decorar a fórmula, mas entender de onde ela vem, porque depois que o professor em prova coloca uma questão assim, diz, porque o professor é malvado, porque não sei o quê, o professor não pensa em mim e tal. E não é, porque é importante, eu quero saber se você não só decorou a fórmula, mas se você entendeu a fórmula. Tá? Isso para mim é mais importante. Decorar, qualquer um decora. Qualquer um decora. Essa é a verdade. Agora, o que eu quero de vocês não é chegar aqui com um formulário, decore isso aqui, porque vocês vão conseguir. Quero que vocês entendam e interpretem as coisas. Pelo menos é isso que eu quero de vocês. Diga. Sim. A norma é o tamanho do segmento. Não. A distância... o que ele perguntou? A norma é o tamanho do segmento. Perfeito. E a distância é como se fosse pegando a projeção? Foi isso que você entendeu? Não. A distância também é o segmento. É a mesma coisa. Por isso que eu digo, em termos de valores é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, só mostrar aqui no GeoGebra para vocês. Espera aí que eu baguncei aqui o ponto B sem querer. Deixa eu jogar aqui de novo. Eu movi ele sem querer. Deixa eu colocar aqui 2. Esse aqui é o 2. Aqui é o 3. Está aqui. Então, olha só. Por exemplo, quando eu calculo a norma,
que eu estou calculando é a distância, aqui, ó, o tamanho de A para B. É isso que eu estou calculando. Tanto que a gente calculou, deu raiz de 12. Então, se eu pegar a distância, exatamente como está aqui, ó, por exemplo, se eu pegasse um segmento de reta, vamos pegar aqui, ó, segmento de reta, e pegasse aqui, ó, do ponto A até o ponto B, olha, dá 3,46. 3,46 é raiz de 12, só que é um valor aproximado. Então, tanto a norma ela é a distância de 2 pontos. É exatamente os 2 pontos, não é a projeção em um plano. Não, é exatamente. Você pegou os 2 pontos, calculou a distância, isso é a norma também do vetor. Coincide os 2 resultados. Tudo bem? Pois é, se você só subtraísse cada coordenada, você ia ter isso daqui, ó. Se eu só subtrair, eu ia ter isso daqui, 2, 2, 2. Só que o que é 2, 2, 2 para a gente? É um vetor que sai da origem e chega no ponto 2, 2, 2, que vai me gerar um outro segmento que é equipolente a esse inicial, mas que tem o mesmo tamanho dele. Entendeu? Porque equipolência é mesma direção, mas sentido, mesma norma. Tudo bem? Aí, então, por isso que, nesse caso, sim, é a mesma distância. Tá? Olha, gente, estou gostando das perguntas. Chegou, o tempo voa, já passou mais de 1 hora de aula. Né? 1 hora, já vai acabar a aula. Poxa, que tristeza, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide. Olha, aqui basicamente do slide, vocês viram que a gente fez hoje aqui, maioria das vezes, maioria do tempo no quadro, né? Mas aqui eu também não vou mostrar tudo para vocês, porque basicamente tudo que eu falei eu já disse aqui no quadro. Eu queria pelo menos resolver alguns exercícios com vocês. Então, bora aqui para o slide, para alguns exercícios que eu selecionei aqui para a gente, tá bom? Então, estamos falando da aula 3, estamos falando de vetores. Nós já falamos aqui da definição de um vetor e da norma de um vetor. A gente ainda vai falar agora sobre a operação com vetores. Mas antes de entrar nessa parte aqui, eu queria só resolver alguns exercícios com vocês de norma, que pode cair na prova de vocês. Então tá aqui, ó. Primeiro exercício e o segundo exercício. Você já tem plenas condições de resolver eles também sozinhos, tá? Então pode até tentar aí, mas a gente vai resolver no quadro também. Tá aí, ó. Então, bora fazer aqui no último quadro. Ó, é bem simples, né? Acho que só o primeiro que traz uma interpretação. Quer dizer, só o segundo. Primeira questão. Exercícios. Na primeira questão, ele só pede para calcular a norma de um vetor. O vetor é 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Aí eu vou colocar logo aqui o segundo exercício. Aí, ó, no segundo exercício ele já traz uma interpretação física. Ó, ele fala que uma força F, aí eu coloco aqui F, aí ele me dá as coordenadas 10 e 10 raiz de 3. É aplicada em um ponto, determina a intensidade da força e o ângulo que ela faz com esse x positivo. Pronto. Tá, então vamos resolver. No primeiro, ele me dá um vetor qualquer, ele não me diz uma interpretação por trás. Só me dá um vetor e ele pede para eu calcular a norma desse vetor. O que eu faço? Venho aqui, ó. Norma do meu vetor U vai ser raiz quadrada dessa primeira coordenada ao quadrado, ou seja, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais a segunda é a mesma coisa. Então, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Está aqui. O que eu faço agora? Eu levo ao quadrado, somo e tiro a raiz. É isso. Então, aqui vai ficar raiz quadrada. Isso aqui ao quadrado vai ficar 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2, mais aqui a mesma coisa, 1 sobre 2. Isso aqui, ó, meio mais meio vai dar 1. E nesse caso, a minha norma deu 1. Detalhe importante, por que eu coloquei essa questão aqui? Ah, professor, eu já sei, o senhor colocou para complicar, né? Porque aqui em aula o senhor faz só com 2, 5, e na prova o senhor coloca 1 sobre raiz de 2 e tal. Não. É porque, na verdade, isso aqui é importante, porque olha o resultado da norma. Deu 1. Toda vez, tá? Coloque isso, pode escrever no seu caderno também. Toda vez que a norma de um vetor for igual a 1, eu vou chamar esse vetor de vetor unitário. Tá? Pode escrever.
Então, toda vez que a norma de um vetor for igual a 1, ou seja, o comprimento dela for 1, eu vou chamar isso daqui de vetor unitário. Coloque isso na sua mente, tá bom? A gente vai usar isso, porque às vezes eu quero um vetor, tem lá um vetor, ele está na direção que eu quero, ele está no sentido que eu quero, mas o tamanho dele não é o que eu queria. Tipo, eu queria um vetor unitário, ficaria mais fácil para eu fazer os cálculos. Então, eu posso pegar, a gente vai ver isso, não sei se hoje, mas na próxima, como é que você converte um vetor para um vetor unitário. Tá? Mas, por enquanto, o vetor unitário é isso aqui. Norma dele é igual a 1. Acabou. Olha, aqui na segunda questão, você tem um vetor força. Ele pede para você calcular a intensidade da força. O que é calcular a intensidade da força? Calcular a intensidade é calcular a norma do vetor força. É isso, é calcular a norma. Bom, se você quiser, você poderia calcular isso daqui sem desenhar. Porque ó, ele me dá o vetor força. Ele quer a norma dele, que é a intensidade. Você já sabe, ó, a norma do vetor força vai ser raiz quadrada, aqui 10 ao quadrado, mais aqui 10 raiz de 3 ao quadrado. Está aqui. Bom, isso aqui vai ser raiz quadrada, aqui vai dar 100, mais, aqui a gente vai dar 100 vezes 3, tá? 100 vezes 3, que é 300. Bom, isso aqui vai dar 400, que a raiz vai dar 20. 20, por que eu coloquei 100 aqui? Que é newtons, porque esse vetor aqui é o vetor força. Você aprende já em Física 1, desde o ensino médio, que quando você vai estudar as grandezas, você tem grandezas escalares, né? O que são grandezas escalares? Tem uma única informação, né? O tempo. Se eu te perguntar que horas são, você vai dizer, professor, sei lá, são meio-dia. Acabou, essa é uma informação completa. Isso é uma grandeza escalar. Massa. Qual é a sua massa? Professor, minha massa é 50 quilos. Não vou perguntar qual a direção da tua massa. Qual o sentido da tua massa? Não vou perguntar isso. Agora, existem grandezas físicas que são vetoriais, que é o caso da velocidade, da aceleração, que é o caso da força. Então, por exemplo, assim, se eu disser para você, olha, eu apliquei uma força neste objeto aqui, sei lá aqui, ó, de 20 newtons. O que vai acontecer com ele? Aí você vai dizer, professor, depende. Depende do quê? Qual foi a direção que o senhor aplicou a força? Qual foi o sentido? Porque se o senhor aplicou uma força nessa direção e nesse sentido, ó, não vai fazer nada com o objeto. Agora, se o senhor aplicou nessa direção e nesse sentido aqui, ó, pode ser que o senhor derrube ele ou faça ele andar. Tá? Então, perceba que algumas grandezas precisam de mais de uma informação, além da intensidade, além da norma. E a força é uma delas. A força é uma grandeza vetorial. Então, por isso que ele colocou aqui, ó. Ele colocou ela em forma de vetor, pediu a norma, nós calculamos a norma. Só que ele quer uma outra informação, ele também quer o ângulo que a força faz com o eixo x positivo. Aí, nesse caso, eu vou desenhar. Professor, eu poderia não desenhar? Poderia, mas a gente ainda vai aprender isso aqui. Mas, por enquanto, vamos desenhar. Então, ó, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desenhar esse vetor. Esse vetor aqui, ó, ele sai da origem. Em x é 10. Em y é 10 raiz de 3. Ó, nesse caso aqui, gente, o que ele quer é descobrir esse ângulo bem aqui. Aí, claro que tem várias formas de você fazer uma questão dessa daqui. O que você pode fazer? Olhar para o triângulo retângulo, que aparece bem aqui. Aí, ó, eu posso pegar e colocar só o triângulo retângulo aqui do lado. Eu vou ter isso daqui, ó. Deixa eu fazer melhor. Tá aqui, ó. Então, vamos dizer que eu peguei esse triângulo e joguei para cá. Só que aqui eu estou ignorando as forças, o sentido delas. Só estou preocupado com os comprimentos, né, com o tamanho de cada lado, só isso. Então, aqui, ó, esse aqui é o ângulo que eu quero descobrir. Eu sei que a base desse triângulo vale 10, ó, porque aqui é 0, aqui é 10. Então, aqui vale 10. Eu sei que a altura desse triângulo vale 10 raiz de 3. Vou colocar aqui.
Eu sei que a hipotenusa dele coincide com a norma do meu vetor. E a norma é 20. Como isso aqui é um triângulo retângulo, eu consigo descobrir qual é esse ângulo. Posso usar as relações trigonométricas. Por exemplo, posso usar a relação do cosseno. Ah, poderia usar tangente? Poderia. Poderia usar seno? Poderia também. Mas se eu usar cosseno, cosseno de θ, vai ser cateto adjacente, que é 10, e a hipotenusa, que é 20. Nesse caso, então, eu descubro que o cosseno de θ é meio. Então, quem é o arco cosseno de meio? Quem é o ângulo cujo cosseno é igual a meio, gente? Do primeiro quadrante. 60 graus. Ou π sobre 3 radiano. Nesse caso aqui, o ângulo que ele quer é 60 graus ou π sobre 3 radiano. Bom, normalmente me pergunto, mas na prova, o senhor quer o quê? Resposta em graus ou em radiano? Tanto faz. Tá? Desde que você coloque o ângulo correto, estou feliz. Tá? Então não se preocupe com isso. Bom, vamos continuar aqui no slide. Alguém tem alguma pergunta que a gente fez aqui? Não? Tá, então bora aqui para o slide. Ó, agora sim, como eu comentei, eu quero falar então sobre algumas operações com vetores para vocês. Bom, quem são essas operações? Operação de somar, subtrair, operação de multiplicar por um escalar. A primeira operação que eu vou ver com vocês é a adição de vetores. Aqui, gente, eu vou passar bem rápido, porque como eu falei, isso aqui você já viu, isso aqui é do ensino médio. Por exemplo, imagina que você tem um vetor U, está aqui o vetor U, e você tem o vetor V bem aqui. Aí você quer somar os dois vetores. Quem é o vetor U mais V? Aí se você lembrar, tá? Se você lembrar das suas aulas lá do ensino médio, o que a gente faz? Nós posicionamos os vetores dessa forma aqui, ó. Onde termina o vetor U, eu posiciono o início do vetor V. Estão lembrando? Então tá aqui, ó. Onde termina o vetor U, eu posiciono o início do vetor V. E quem vai ser o vetor U mais V? Eu vou pegar o ponto inicial aqui, ó, do vetor U e o ponto final do vetor V. Então esse vetor que vai do ponto A até o ponto C vai ser o vetor U mais V, ou V mais U. Lembram disso? Uma outra forma de você somar vetores é pela regra do paralelogramo, que é assim. Você tem aqui, ó, dois vetores, o vetor U e o vetor V. Ao invés de você posicionar o vetor V, o ponto inicial dele, no final do vetor U, não. Você coloca o ponto inicial do vetor U junto com o ponto inicial do vetor V. Foi o que ele fez aqui, ó, ponto inicial do vetor junto com o ponto inicial do vetor V. Aí depois eu faço uma projeção de V aqui e faço uma projeção de U bem aqui. Aí eu formo o quê? Um paralelogramo. Aí a minha diagonal do paralelogramo, ó, onde eu iniciei aqui, onde eu terminei, vai ser a minha soma U mais V. Não importa como você quis somar, se foi pela regra do paralelogramo ou se foi pela forma convencional, o resultado ele tem que dar o mesmo. Por que eu não vou dar tanta atenção para essas duas formas? Porque a gente não vai fazer assim em cálculo 2. Não vou pedir, desenha para mim. Não é assim que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer? Nós não estamos representando os vetores em coordenadas. Então, na hora que eu pedir para somar vetores, a gente vai somar como? Em coordenadas. É isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, em coordenadas, se eu tenho dois vetores, tá aqui dois vetores do R3, e eu quero que você some os vetores para mim, então, nesse caso, a soma vai ser simplesmente somar em cada coordenada. Aí você vai dizer, professor, mas é igual somar assim, dois elementos do R3, né? É assim também? É assim também. Tá? Então, você vai somar. E nesse caso, ó, quando você somar, você vai perceber que o resultado final também vai ser, né, vai dar a mesma coisa que como se você estivesse somando usando a regra do paralelogramo ou aquela regra convencional. Tá? Vou fazer um exemplo aqui, pelo menos, só para a gente entender melhor o que está fazendo. Ó, aqui a gente está falando de adição.
Isso de vetores, né? Tá, bora dizer que eu tenho o meu vetor U é um vetor 1 e 1. Vamos dizer que o meu vetor V é o vetor 2 e 1. E eu peço para você somar os vetores. Aí você tem, assim, 3 opções. Olha só, a primeira opção é fazer isso daqui. Vou colocar. É o desenhar os 2 vetores. Como seria uma soma convencional? Eu acharia aqui o ponto 1, 1. Vamos dizer que está bem aqui o ponto 1. E aí eu faria o meu vetor U bem aqui, ó. Esse aqui é meu vetor U. Depois, ó, eu marcaria o meu vetor V. Aí o meu vetor V, eu marcaria 2, 1. Deixa eu colocar aí mais para cá. Vamos dizer que o vetor V está bem aqui. Ó, esse é o meu vetor U, esse aqui é o meu vetor V. O que eu poderia fazer para somar esses vetores? Poderia fazer, sei lá, no olhômetro mesmo, pegava a projeção do vetor V, colocava bem aqui. Então, esse é o meu vetor U, esse aqui é o meu vetor V. Perceba que onde termina o vetor U, eu posicionei o meu vetor V, mantendo a mesma direção, sentido e módulo. E agora, o meu vetor final começa aqui e termina aqui. Isso seria uma opção. Uma outra opção é eu fazer pela regra do paralelogramo. Eu faria aqui, ó, uma projeção de V bem aqui, faria uma projeção de U bem aqui, note que eu formei um paralelogramo, e depois essa diagonal que vai daqui até esse ponto é o meu vetor final, é o meu vetor soma. Esse seria um outro jeito. E o terceiro e último jeito é fazendo o quê? Somando aqui, ó. Então, quem é o vetor U mais V? O vetor U mais V vai ser 1 mais 2, e aqui, 1 mais 1. O que vai dar isso aqui? 3 em x, 2 em y. Então, eu acho o valor 3 em x, acho o valor 2 em y, e olha quem eu achei? Esse ponto bem aqui. Então, quem é meu vetor soma? Ele sai da origem e chega nesse ponto. Então, não importa a forma que eu escolher somar, tem que dar o mesmo valor. Tá? Só que, claro, a melhor forma de a gente somar vetores é simplesmente somando aqui em cada coordenada. Tudo bem? Tá, além disso, o que dá para fazer com os vetores, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Além disso, você pode também pegar um vetor e multiplicar por um escalar. Interessante, né? Essas operações com vetores são as mesmas lá do Rn, que é somar e multiplicar por escalar. É porque, claro, a gente podia até definir um espaço vetorial para os vetores. Então, multiplicação por escalar. Então, ó, digamos que você tem um vetor U. Esse vetor U é o vetor 1, 1. Então, você já sabe que se você marca aqui o ponto 1, 1, esse daqui é o nosso vetor U. Faz sentido eu pegar esse meu vetor U e multiplicar por um escalar, ou seja, multiplicar por um número. Por exemplo, eu poderia pegar o meu vetor U e multiplicar por 2, 2U. Quem seria o 2U? É como se você estivesse somando U mais U, ou é como se você estivesse multiplicando esse 2 com cada coordenada. Então, nesse caso, 2U seria o vetor 2, 2. Então, nesse caso aqui, eu marcaria o ponto 2, 2, seria mais ou menos bem aqui, e esse daqui é o novo vetor. Esse aqui é o vetor 2U. Aí eu te pergunto, esse vetor aqui, ele é equivalente ao vetor inicial? O que vocês acham? É equivalente? Eles têm a mesma direção? Tem o mesmo sentido? Tem o mesmo tamanho? Não. Então, eles são equivalentes? Não são. Tá? Então, quando você multiplica um vetor por um escalar, esse vetor ele vai se esticar, ou ele vai comprimir, ou ele vai se manter, se for o escalar 1. Mas no caso do vetor esticar ou comprimir, ou seja, no caso de você mudar o tamanho dele, já não é mais o mesmo vetor. Cuidado, tá? Isso não é o mesmo. Mas ainda assim, você pode
esticar ou comprimir um vetor para te dar um novo vetor. Esse novo vetor ele vai ser útil para ti naquela aplicação que tu tá. Tudo bem? Ó, outro. Eu poderia também multiplicar por menos 1. Então, quem seria o vetor? O vetor, por exemplo, menos u. Quem é o vetor menos u? É o menos 1 vezes u. Então, nesse caso, eu ia mudar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Ó. Ia ficar menos 1, menos 1. Então, esse novo vetor seria assim. Ó. Então, perceba que nesse caso aqui, eu tenho um vetor que ele tem a mesma direção, ele tem o mesmo tamanho, ele só não tem o mesmo sentido. Então, nesse caso, isso aqui seria o vetor oposto a esse. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eles têm a mesma direção, têm o mesmo tamanho, mas o sentido é oposto. Tá? Então, um é o vetor oposto do outro. E aí você pode brincar. Podemos multiplicar aqui por 3, por 5, por 10, por menos meio. E aí você ia perceber que para vários valores aí você ia poder comprimir, você poderia esticar o vetor, enfim, mudar o tamanho dele. Tá? Então, são essas duas operações principais que a gente vai usar. E perceba que nas duas eu estou usando as coordenadas do vetor. E somente elas para trabalhar aí da forma que eu quero. Vamos voltar para cá, nosso slide. Então, já expliquei para vocês o que é somar, já expliquei como é que você multiplica por um escalar, basta multiplicar em cada coordenada. Agora, olha essa definição aqui, isso aqui é importante. Vamos definir o que é um versor. Olha só, o versor de um vetor não nulo é simplesmente o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de v. Tá? Então, o que é versor de um vetor? Ele é um novo vetor, só que ele vai manter a mesma direção, vai manter o mesmo sentido, mas a norma dele é igual a 1. Ah, professor, não entendi. Calma, vamos lá, vou te explicar. O que é um versor? Isso aqui é importante para a gente também. De vez em quando eu vou pedir, calcule o versor do vetor tal. Vamos lá, versor. Imagine que você tem esse vetor aqui, ó, vetor U. Você tem um vetor U. Digamos que você calculou a norma do seu vetor U e a norma dele deu 2. Só um exemplo aqui. Aí, digamos que, depende da situação que você se encontra, é um problema da física, é um problema da engenharia, você queria um outro vetor, sem ser esse daqui. Mas você queria, pelo menos, manter a mesma direção e o mesmo sentido. Só que agora, ao invés de trabalhar com esse vetor especificamente, você quer trabalhar com o vetor unitário. Ou seja, basicamente o que você quer é um novo vetor com a mesma direção, com o mesmo sentido, só que nesse caso aqui menor, né? Porque aqui o tamanho é 2. Então você quer um novo vetor com a metade do tamanho desse. É isso que você quer. Então nesse caso, o versor seria um vetor aqui, ó, que ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que agora o tamanho dele é sempre unitário. Tá bom? É sempre unitário. É o mesmo vetor? Não. Porque tem a mesma direção, tem a mesma, mas eles não têm a mesma norma, então não é o mesmo vetor. Porém, nesse caso, eu posso dizer que esse novo vetor aqui, ele é o versor desse daqui. A notação que a gente pode usar, que você encontra em alguns livros de física, é isso daqui. O acento circunflexo, o chapéu, o chapéu. Tá? Então, esse daqui, eu estou falando que é o versor desse meu vetor U. Como é que você calcula o versor de um vetor? Tem uma formulinha muito simples. É assim, ó. Se você já tem um vetor, para você calcular o versor dele, basta você pegar o vetor e dividir pela norma dele. Professor, mas eu posso dividir um vetor por outro vetor? Calma, você não está dividindo por um vetor. Ó, você está pegando um vetor e dividindo pela norma dele. Eu te pergunto, a norma de um vetor, ela é um vetor? Já foi para pensar? Norma de vetor é um vetor? O que tu acha? Não é.
porque justamente é o tamanho dele. O tamanho dele é o que é um escalar. Faz sentido eu pegar um vetor e dividir por um escalar? Existe isso? O que vocês acham? Existe, porque a divisão ela é uma multiplicação também. Então, quando você pega um vetor e divide pelo escalar dele, o que você está fazendo é dividindo em cada coordenada. Vamos fazer um exemplo. Né? Um exemplo, já que está todo mundo feliz aqui, me olhando com esse assunto, gostei, professor. Tá, vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenho esse vetor aqui, vetor U, é o vetor 4, 3. A gente até viu ele aqui ainda agora. Só que eu quero o versor dele, gente, o versor. O que eu vou fazer? Bom, aí nesse caso, se eu quero o versor dele, aliás, bora logo desenhar ele aqui do lado. Vou marcar 4 em X, vou marcar 3 em Y. Então, esse aqui seria o ponto final dele. Então, esse daqui é o meu vetor U. Só que eu não quero esse vetor, eu quero o versor dele. O que eu vou fazer? Para eu calcular o versor, primeiro eu vou calcular a norma dele. Tá? Aí, para calcular a norma dele, eu simplesmente faço raiz quadrada, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Bom, quando você calcula isso daqui, vai dar 5. Então, isso aqui é a norma dele. Então, quem vai ser o versor? O versor dele vai ser ele mesmo dividido pela norma. Quem é o vetor? É o vetor 4, 3. Então, eu vou pegar essas coordenadas e dividir pela norma, que é 5. Então, ó, vou pegar aqui, ó, o vetor 4, 3 e vou dividir por 5. Então, o que significa isso? É dividir em cada coordenada. Então, vou dividir 4 por 5 e vou dividir 3 por 5. Então, isso aqui, gente, isso já é o versor. Se você quiser transformar para decimal, você pode transformar, mas não é obrigado. Então, nesse caso, vai ficar 0,8 em X, 0,6 em Y. Então, se eu quiser o versor dele, eu procuro aqui o 0,8, vai estar mais ou menos por aqui. Procuro o 0,6, vai estar mais ou menos por aqui. E eu vou ter um ponto bem aqui, ó. Então, esse vetorzinho menor, ele é unitário. Ele é o versor desse daqui. Tá? Então, se eu pegasse uma régua agora, eu ia poder medir isso daqui, eu ia ver que esse vetor aqui, ele é unitário. Ele vale 1. Tudo bem? Bom, professor, mas isso aqui parece magia, né? Por que quer dizer que sempre que eu pegar um vetor, dividir pela norma do vetor, vai dar sempre 1? É verdade, isso nunca vai falhar. Bom, se o vetor é não nulo, né? Você nunca vai falhar. Por que isso aqui nunca vai falhar? Gente, é só pegar essa formulinha aqui, ó, e calcula a norma dessa fórmula. Faz isso, calcula a norma dela. Quando você calcula a norma dela, sabe o que vai aparecer? Vai aparecer norma de U dividido pela norma de U, que é a mesma coisa, então vai dar 1. Tá? Então, por isso que essa fórmula aqui ela sempre vai dar certo. Então, sempre que você quiser calcular o versor, você pode fazer dessa maneira. Alguma pergunta? Tudo certinho? Tá? O professor vai cair isso na prova? Com certeza. Né? Tem uma probabilidade muito grande de cair alguma coisa dessa na prova. Gente, para encerrar a aula, a gente já está aqui bem no finalzinho mesmo da aula, eu queria terminar com o conceito que ele é o mais importante, acho que de hoje talvez seja esse daqui, até porque ele é base para a próxima aula também. Eu quero falar com vocês de produto interno. Então, olha, presta atenção. Eu vou definir com vocês, pela primeira vez, uma forma de multiplicar vetores, porque produto você lembra logo de multiplicação. Tá? Então, eu vou definir com vocês um tipo de multiplicação entre vetores. E esse tipo de multiplicação entre vetores eu vou chamar de produto interno. Tá bom? Não é a multiplicação convencional como você está acostumado, é uma outra coisa, tá bom? Então não pense, eu já sei multiplicar vetor. Não, você não sabe ainda, porque a gente não definiu, então a gente vai definir agora. Mas não se preocupe, porque ó, eu já garanto para você, é uma definição muito fácil. Muito mesmo, gente, vocês não vão nem se preocupar, vocês vão até gostar da definição. Então vamos lá. Vou mostrar aqui no slide logo para vocês. Então, ó, o que é produto interno? Por definição, se você tem dois vetores, aqui eu coloquei dois vetores do R3, poderia ser do R4, R2, enfim.
O que é o produto interno? Isso aqui é só uma definição. Definição eu defino da forma que eu quiser. Então, ó, produto interno para a gente vai ser simplesmente você pegar esses dois vetores aqui e fazer essa continha aqui, ó. Essa continha. Ou seja, você vai pegar a primeira coordenada do vetor U e multiplicar com a primeira do vetor V. x1 vezes x2. Depois você vai somar y1 vezes y2. Depois você vai somar com z1 vezes z2. É só isso. Só isso. Tá? Exemplo. Vou fazer um exemplo bem rápido aqui. Como eu falei, serve para qualquer Rn. Então, ó, produto interno. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Então, ó, primeiro, digamos que U é igual a 1 e 2, V é igual a 3, 5. Digamos que você tem dois vetores e eu peço para você, calcule o produto interno entre eles. Para representar produto interno, eu vou usar essa bolinha aqui. Tá? U, bolinha V. Só posso usar o xzinho lá? Não, não pode. Tá? Não pode, porque se a gente vai usar depois de outra notação. Então é U, bolinha V. Está aqui. O que é produto interno? Você faz essa conta aqui. Ó. Você pega a primeira coordenada de U, que é 1, e multiplica pela primeira de V. Vai ficar o quê? 1 vezes 3. 1 vezes 3. Depois eu vou somar. Agora eu vou para a segunda coordenada. 2 vezes 5. 2 vezes 5. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 10. Então isso aqui vai dar 13. Então essa é a resposta desse produto interno. Alguma dúvida? Professor, é só isso mesmo? É. Cadê a pegadinha? Não tem. Não tem. É só isso. Somou, acabou. Professor, faça no R3 agora. Tá, vamos lá no R3. Segundo exemplo. Digamos que esse vetor aqui, ó, é o vetor 2, 0 e 3. Opa. Aqui. Vamos pegar o vetor V agora. É o vetor, sei lá, menos 1, 6 e, sei lá, 5. 5. Aí eu peço para você, calcule o produto interno. Aí vamos lá, vamos calcular. O produto interno com V. Aí aqui vai dar 2 vezes menos 1. Tá escrevendo aqui, ó. 2 vezes. Cuidado com também o jogo de sinal, né? Professor, essa aqui é a pegadinha. Não, isso aqui é jogo de sinal. Então, 2 vezes menos 1. Tá aqui. Mais 0 vezes 6. 0 vezes 6. Mais 3 vezes 5. 3 vezes 5. Tá aqui. Aí, 2 vezes menos 1 é menos 2. 0 vezes 6 é 0. Então, eu vou colocar 0, mas depois eu não vou colocar. Aqui, 3 vezes 5 é 15. 15 menos 2, ó, acabou dando o mesmo resultado ainda, 13. Acabou. Então, resposta do primeiro, resposta do segundo. Ó, aqui de novo eu errei. É o colchete angular. Alguma dúvida? É só isso. Acabou. Esse produto interno. Aí tá, vamos aqui para o slide agora. Ó, aqui tem dois exercícios. Eu não vou fazer o primeiro, que você mesmo já consegue fazer, né? Então você pode fazer na sua casa. Ó, o segundo é interessante, eu vou fazer. Pelo menos o segundo. Pelo menos o segundo eu vou fazer. Vou fazer logo aqui no segundo quadro. Que a gente já está encerrando a aula mesmo. Segundo exercício, eu tenho meu vetor U, que é igual a seno θ, cosseno θ. Aqui. Aí olha o que ele pede para mim. Ele quer que calcule produto interno de U com ele mesmo. Vamos fazer aqui, gente, rapidinho. Professor, e agora? O que eu vou fazer? Porque ele só me deu um vetor. Não tem problema, ele quer que você faça produto interno com ele mesmo. Então, como é que vai ficar?
a primeira coordenada vezes ela mesma. Vai ficar seno θ vezes seno θ. Aí, mais, agora com a segunda, cosseno θ vezes cosseno θ. A pessoa, e agora? Bora multiplicar. Aqui vai ficar seno ao quadrado, mais, aqui vai ficar cosseno ao quadrado. Você já sabe, né? Que identidade é essa daqui, gente? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Vai dar quanto? Dá 1. Então, nesse caso, o produto interno deu 1. Pergunta para vocês. Quando eu pego dois vetores e somo, só somo, vou fazer a soma deles, o resultado é um vetor ou é um escalar? Quando eu somo vetores, é o quê? É um novo vetor. Perfeito. Quando eu pego um vetor e multiplico por um escalar, pego o vetor e multiplico por um escalar, foi o que a gente fez ainda agora. O resultado é um vetor ou é um escalar? É um vetor também, né? Então, você pega um vetor, multiplica por um escalar, dá um novo vetor. Agora, terceira pergunta. Quando você pega dois vetores e calcula o produto interno entre eles, o resultado é um novo vetor ou é um escalar? É um escalar. Então, olha só. Essa aqui é a primeira operação entre vetores, cujo resultado não dá um vetor, vai dar um escalar. Então, por conta disso, eu vou chamar o produto interno também de produto escalar. Tá? Então, se eu te pedir, calcule o produto escalar, eu estou falando do produto interno. É fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é uma operação bem simples, tá bom? Bom, gente, para terminar de vez, só queria mostrar aqui algumas propriedades do produto escalar. Eu só vou citar, nós não vamos demonstrar, mas isso aqui você também conseguiria demonstrar tranquilamente. Bom, a primeira propriedade é a comutativa. Então, você calcular produto interno de U com V é a mesma coisa que calcular produto interno de V com U. Aí é o que eu chamo de produto interno ou produto escalar, tá? Mesma coisa. Segunda propriedade, olha só. Se você pegar um produto interno e multiplicar por um escalar, aqui ó, alfa é um escalar, então isso é a mesma coisa que se você pegasse alfa, multiplicasse com o U primeiro e depois fizesse produto escalar. Ou que você pegasse o alfa, multiplicasse pelo V primeiro e depois fizesse produto escalar. Ia dar no mesmo. Terceira propriedade. Ó, propriedade aqui é associativa, né? Você pode, ó, se você fizer produto interno de U com V mais W, você pode distribuir, na propriedade distributiva. Distributiva. Então, você pode fazer a mesma coisa que U escalar V mais U escalar W. Dá no mesmo. Quarto de uma propriedade. Ó, essa daqui, gente, por favor, essa eu quero que vocês não esqueçam, tá bom? Olha só. Produto escalar de um vetor com ele mesmo é a mesma coisa que norma ao quadrado. É a mesma coisa. Tá? Por que isso acontece? Vamos lá. Vamos terminar com isso daí. Olha só. Se você tem um vetor, que é o vetor, bora falar que só tem duas coordenadas, só para ser mais rápido. Olha só. Se eu te pedir para fazer duas operações aqui para esse vetor, vamos aqui para o quadro. Tem essas duas coordenadas. Se eu te perguntar qual é a norma de U, a norma de U é raiz quadrada, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Está aqui. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, vai ficar norma de U ao quadrado é igual a x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Então aqui, ó, só tirei a raiz. Né? Levei ao quadrado dos dois lados. Ficou assim. Agora, se eu pegasse o meu vetor U e fizesse produto escalar dele com ele mesmo, o que eu faria? Eu pegaria a primeira coordenada, que é x0, e multiplicaria por ela mesma. Ia ficar x0 vezes x0. Mais, aqui, y0 vezes y0. Multiplicando, isso aqui ia dar x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Ou seja, deu a mesma coisa. Os dois lados aqui, ó, a mesma coisa. Por isso, então, que você pode afirmar que a norma de U ao quadrado é a mesma coisa que o produto interno de um vetor com ele mesmo. Não esqueça isso daqui. Isso aqui você pode até usar, vai ser útil para a gente em algumas aulas também. A pessoa esqueci se tem ao quadrado ou não tem. É só demonstrar, ó. Não é difícil. Só demonstrar rapidamente, você mostra que existe essa igualdade. Alguma dúvida? Então é isso. Né? Obrigado pela presença de vocês.
Na quarta-feira a gente vai continuar esse assunto. Na quarta-feira a gente vai começar a falar sobre ângulo entre vetores. O produto interno vai ser essencial para a gente entender a quarta-feira, a aula de quarta. Então, estude, revise. E é isso, até quarta.